Existem 8 categorias de peso no UFC atualmente, e todas elas têm o seu próprio GOAT. Hoje vamos analisar, baseado em fatos, quem são esses lutadores que, apesar de centenas de competidores na divisão, permaneceram no topo. E também vamos ver quais maiores problemas de cada um para serem considerado o melhor lutador de todos os tempos, o GOAT absoluto. A primeira categoria será a mais leve, o peso mosca. Na minha opinião, essa vai ser a categoria mais fácil de escolher de todas, já que, não importa o quão bom o lutador seja, destronar Demetrious Johnson é praticamente impossível. Ele tem 11 defesas consecutivas de cinturão, e apesar de não ter sido muito amado pelo UFC durante seu reinado, ele era completo, excelente na luta agarrada e na trocação. Ele estava muito à frente de todos os outros da sua categoria. E apesar de ter tido nomes interessantes ao longo do tempo, como o Henry Cejudo, o Alexandre Pantoja, ainda existe uma longa caminhada se quiserem bater os feitos dele. Sério, aposto que esse é um consenso de todos dessa categoria, que essa é uma coisa inalcançável. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Mas nunca foi pra ter graça. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Não é possível que alguém acorde de manhã e pense, acho que eu vou bater as 11 defesas consecutivas dele. E o maior problema do Demetrious no debate sobre ele ser o GOAT ou não, é por causa de quantidade em detrimento de qualidade. Sim, ele tem inúmeras defesas de título, mas muitas delas contra oponentes que não são considerados de alto nível e nem estão na conversa sobre os melhores de todos os tempos. No fim, você é tão bom quanto os oponentes que você derrota. Fora que, ele está numa categoria em que não é a mais disputada e também não é cheia de lutadores. O calibre dos oponentes tende a ser menores. Passando pro peso galo, aqui existem algumas divergências, já que Dominick Cruz dominou por muito tempo, mas o Aljamain Sterling empatou com ele em números de defesas. Pra mim, o verdadeiro destaque é o Merab, que além de empatar em defesas com eles, limpou toda a categoria antes de conquistar o cinturão. De novidade pra ele, só o Song Yadong, que é o quinto do ranking, mas sinceramente parece improvável que ele vá perder. E o maior problema é bem fácil, na verdade. Nenhum desses que eu citei aí jamais é lembrado ou chega a entrar na conversa de melhores de todos os tempos. Apesar de que o Merab, conforme continuar vencendo, vai sim, de fato, ser mais mencionado que os outros. E no peso pena, essa categoria também gera controvérsias, já que Aldo sempre foi o rei absoluto dessa categoria, 7 defesas de título e ficou 10 anos sem perder. Só que mais recentemente o Alexander Volkanovski tem brigado bastante por essa posição, e os principais pontos é que o adversário que ele enfrentou foram mais difíceis, fora que tem o fato dele estar atualmente com 5 defesas de cinturão, e ainda é o campeão, então as chances dele passar o Aldo até o fim da sua carreira. Então, dependendo de quem você perguntar, provavelmente pode ouvir respostas diferentes, mas vamos seguir com o Aldo, já que ele ainda mantém o maior número de defesas. E o maior problema do Aldo é até estranho parando pra pensar. Mas sim, mesmo sendo só uma luta, a derrota contra o Conor mudou total a percepção que as pessoas e o mundo tinham sobre ele. Foi um divisor de águas. Ser nocauteado na luta mais assistida da história dos penas não apaga a grandeza dele, mas impactou a narrativa. Enquanto outros lutadores terminaram seus reinados invictos ou quase, Aldo saiu longe do que um dia já foi. E partindo para a melhor categoria de peso disparada na minha opinião, o peso leve, podemos ser direto e falar o nome mais óbvio, Khabib Nurmagomedov. Ele fez 3 defesas de cinturão, ele apenas perdeu um round em toda a sua carreira e não conheceu a derrota. Isso era antes. Hoje seu reinado corre risco de ser batido pelo próprio amigo Islam Makhachev, que também tem 3 defesas de título e subiu para os meio médio. E na minha opinião, mesmo quem não concorde sobre ele estar acima ou não do Khabib, tem que lembrar que ainda existe a chance dele acabar de vez com a discussão, pelos adversários dele serem mais expressivos, pelo domínio e evolução que ele mostrou. Enquanto o Khabib se prendia quase totalmente a quedar seus oponentes e fazer um ground pound ou finalizar, o Islam mostrou que evoluiu e hoje é bastante perigoso em pé também. Fora que vai brigar pelo segundo cinturão e, caso faça, se tornaria de fato maior que Khabib. E mesmo que perca, ele ainda poderia voltar para o peso leve e reconquistar o cinturão. Então, existem sim caminhos para acabar de vez com a discussão. Mas ok, vamos considerar que o Khabib é o melhor de todos os tempos. Nesse caso, o maior erro para quem acha que ele é o GOAT está no fato de que vê as 29 vitórias e nenhuma derrota e a partir daí desconsidera todas as outras questões que envolvem isso, já que o cartel combinado de todos os seus primeiros oponentes é absurdo de ridículo. Porra, vamos lá, o cara tá 14-0 e pegar alguém 0-0 no MMA é muita sacanagem. Tu vai estrear no MMA e quando tu vê, tá o Khabib do outro lado com quase 15 lutas profissionais. É papo de se aposentar e desistir do MMA. Ah, pera, teve gente que fez isso. E mesmo no UFC, os nomes mais expressivos deles são Conor, Dustin e Josh Gate. Além do fato, é claro, dele se aposentar muito cedo, longe do auge da carreira. Isso, claro, é uma das coisas que mais o afastam da conversa dos GOATs, já que nunca vamos saber se ele iria prevalecer ou não. Nessa categoria é bem fácil. Georges St-Pierre aparece muito à frente dos outros com unanimidade. Era o lutador perfeito. O QI de luta dele sempre foi elogiado e à frente do seu tempo.
realizou 9 defesas de cinturão e ele foi derrotado apenas 2 vezes em 28 lutas profissionais. Foi finalizado por Matt Hughes e nocauteado por Matt Serra. E em sua revanche contra eles, finalizou Matt Hughes e nocauteou Matt Serra, ou seja, devolvendo na mesma moeda. Ele sempre foi bastante cerebral nessa parte. Ele soube conquistar tudo que podia e a hora certa de parar. E por isso é o rei dessa categoria. E para ele, o problema de ser considerado o GOAT está no fato de ele ter esse QI de luta. No auge de sua carreira, ele sempre lutava seguro, não se colocava muito em risco. E graças a isso, muitas de suas vitórias vieram por decisão. E esse esporte é, acima de tudo, entretenimento. E se você entra para fazer 25 minutos de luta com as regras debaixo do braço, então sim, você vai ser odiado. Eu acredito fielmente que, se ele estivesse lutando hoje em dia, ele seria tão odiado quanto outros lutadores com esse mesmo estilo de jogo mais pragmático. No peso médio, é claro como a água também. Adesanya com certeza é um dos melhores que já passou pelo esporte. Tem lutas lendárias e boas defesas de cinturão. Mas estamos falando do Spider, o lutador que até quem não conhece o UFC ou não gosta de MMA sabe quem é. É até chover no molhado falar que ele mantém o recorde de defesas no médio e seus muitos recordes. Então, Anderson é o GOAT dos médios sem muito esforço. E, bom, como todos sabemos, já na reta final de sua carreira, as diversas derrotas que ele teve, além de que acabou caindo no doping também, acabaram por manchar bastante o seu legado. E sabemos que quanto mais limpo for o cartel e o histórico do lutador, mais ele vai estar nessas listas. E esses anos finais atrapalham bastante ele. E no peso meio pesado, Jon Jones, assim como Demetrious Johnson, dificilmente será passado para trás tão cedo. E todos conhecem seus feitos também. O campeão mais jovem do UFC, o cara batia os melhores cheirando cocaína uma semana antes da luta. Ele sequer treinou para sua luta contra o Gustafsson. E sim, realmente tem bastante controvérsias a respeito dele, mas o fato dele ter enfrentado diferentes gerações de lutadores e nunca ter sido derrotado é impressionante. E claro, de todos aqui, ele provavelmente é ou seria o GOAT. Porém, o fato dele ter caído 3 vezes no doping, sendo disparado campeão com o histórico de doping mais controverso de todos, já se envolveu em acidente de carro, já se envolveu em outro acidente de carro com uma motorista que estava grávida, já foi preso por ameaças e perseguições à ex-namorada. Ele é talvez o lutador mais talentoso de todos, mas esses problemas fora do cage pesam bastante contra ele ser ou não o GOAT absoluto. E por incrível que pareça, apesar de tudo isso que eu citei, nada pesou tanto para manchar seu legado do que evitar a todo custo lutar contra o Tom Aspinall. Sério, é engraçado ver como a percepção de todos dele ser o GOAT mudou tanto desde que ele simplesmente se aposentou para não lutar contra o Tom Aspinall. E no peso pesado temos discussões bastante válidas, já que Fedor desde sempre foi considerado o melhor peso pesado de todos. Bateu inúmeras lendas e nomes de respeito, mas existe aquela coisa que sempre irá aparecer quando citarem o nome dele como o melhor peso pesado de todos os tempos. O fato dele nunca ter assinado com o UFC, e por tabela, levanta a questão que ele nunca enfrentou uma liga competitiva de fato. Enquanto Stipe Miocic tem o recorde de defesa no pesado no UFC, e derrotou lendas também. Mas o Fedor, na concepção geral, é o melhor de todos. Mas resumindo, o fato dele nunca ter vindo pro UFC e se testado contra oponentes da primeira divisão vai sempre ser um argumento contra ele. Agora que todos os melhores de cada ranking foram apresentados e os seus maiores feitos com altos e baixos também, eu acho difícil escolher um, aquele que disparado é o melhor. Dependendo de qual critério escolhermos, um vai sair melhor que o outro. Vamos de Jon Jones, pois ele tem o currículo mais forte de todos em termos de conquista e qualidade da oposição. Ou vamos de Georges St-Pierre, o lutador mais dedicado ao profissionalismo e perfeccionismo que esse esporte já viu. Se o critério for integridade do legado, ele estaria em primeiro. Vingou suas únicas derrotas e se aposentou depois de ter feito tudo que podia no esporte. Ou vamos de diversão e espetáculo. Anderson é um dos responsáveis do UFC ser o que é hoje e proporcionou diversos momentos inesquecíveis para a história do esporte. Mas para você que assistiu até aqui e viu todos os pontos, qual seria o top 3 de todos os tempos e quem é o GOAT definitivo? Aquele que, dentre todos os outros, é sem dúvidas o ápice do esporte. Muito obrigado a quem assistiu até aqui.